Uma rodada de negociação dos bancários terminou sem acordo hoje. Os trabalhadores rejeitaram o reajuste proposto pelos bancos de 7,8%, que sinaliza com aumento real de apenas 0,37%. Os trabalhadores podem entrar em greve a partir do dia 27. A categoria dos bancários é uma das poucas do país que tem uma campanha salarial unificada e que consegue representar os trabalhadores de todo o Brasil. O acordo coletivo vale para 480 mil trabalhadores do setor. Estabelecer uma convenção coletiva do trabalho que atenda aos anseios de tantos trabalhadores num território tão grande como o Brasil não é tarefa fácil. É preciso haver uma boa estratégia de comunicação e centralizar a coordenação da campanha. Esse papel cabe à CONTRAF, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, um órgão ligado à Central Única dos Trabalhadores. Nós temos um instrumento importantíssimo conquistado desde 1992, que é a Convenção Coletiva de Trabalho. Ou seja, os mesmos direitos que um bancário tem como caixa na Avenida Paulista, é o mesmo direito que um bancário tem lá em Caruaru, no interior de Pernambuco, se ele também for caixa, independente do banco, seja do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, diferentemente isso de outras categorias. Então nós temos uma Convenção Coletiva de Trabalho. Então isso facilita muito o grau de unidade da nossa categoria. As reivindicações são votadas em assembleias sindicais e viram pautas que voltam a ser debatidas em congressos estaduais, realizados uma vez por ano. A pauta unificada fica pronta em um último encontro, também anual, o Congresso Nacional dos Bancários. Assim, a convenção coletiva levada à mesa de negociações conta com a participação de bancários de todo o país. Nós começamos a mobilização lá para o mês de maio. Realizamos conferências regionais, diversas conferências regionais na nossa base. Tem a conferência interestadual, Bahia e Sergipe, e a conferência nacional. Temos também as negociações com os bancos públicos, os congressos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do Banco do Nordeste. E após essa parte, quando entregamos a pauta de reivindicações, nós temos as manifestações dentro das agências, já fizemos com teatro, com bandinha, já fizemos em torno de 150 manifestações nesta campanha. E temos também o Jornal Diário, que já tem 20 anos que é diário, e um programa de televisão. É essa a nossa comunicação com a categoria. Sem acordo nesta quarta rodada de negociações, a categoria volta a se reunir no dia 23. Dia 27 é a data limite para a greve. E uma das principais reivindicações dos bancários na campanha salarial deste ano é a diminuição da rotatividade. Um levantamento do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, mostra que a rotatividade atinge 10% da categoria e é bem maior nos bancos privados. Para falar mais sobre este assunto, nós convidamos aqui a Bárbara Valejos, que é técnica do DIEESE e vai nos trazer alguns esclarecimentos. Boa noite, Bárbara. Boa noite. Prazer em recebê-la aqui, viu? Prazer é meu. O que o levantamento do DIEESE constatou com relação à rotatividade nos bancos públicos e também privados? A primeira coisa, na verdade, que a gente apresentou na mesa é de mostrar que existe uma diferença muito grande da taxa de rotatividade nos públicos e privados, né? Quase o dobro, na verdade. Nos bancos públicos, a taxa ficou em 4,39 e nos privados isso já vai para 10,05, ou seja, mais que o dobro. E aí quando você vai ver o tipo também de desligamento, você fica mais chocada ainda, né? Porque nos bancos privados, essa taxa inclui muita aposentadoria, muito desligamento a pedido, 80% é aposentadoria e desligamento a pedido. E aí quando você vai para os bancos privados, é só sem justa causa. Então, 53% dos trabalhadores são demitidos por justa causa. Para tentar diminuir o salário, seria essa a justificativa? Claro, sim, é sempre com essa tentativa de achatamento, né? Porque desde 2004 até a última campanha em 2010, os ganhos reais vêm se acumulando, já acumulam 12% de ganho real na categoria. Então, como na remuneração da categoria, né? Então, para tentar achatar um pouco e diminuir esse efeito dos ganhos, da organização do sindicalismo, enfim, eles tentam fazer essa rotatividade. Então... Bárbara, o DIEESE também constatou que tem uma comparação relativa com os bancos estrangeiros que operam aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como tem atuação pelas redes internacionais dos trabalhadores do setor, eles perceberam que essa questão da rotatividade não era tão presente nem tão forte em outros países, aqui no Mercosul, na Europa.
muitas vezes por causa de legislação trabalhista, alguns países que já aderiram à Convenção 58 da OIT contra a demissão sem justa causa, né? E muitas vezes também porque alguns países têm pisos salariais mais altos, então a rotatividade já não compensa tanto, diferente do que é no Brasil. Você pode ver isso pela atuação do Santander em outros lugares, do HSBC. O Santander é um exemplo muito forte, porque nesse semestre teve uma diminuição de 1.045 postos de trabalho dentro do banco, em toda a holding, na verdade, né? Não só de bancários, de financiários, securitários também, mas teve uma diminuição muito grande. Então, isso está sendo cobrado bastante na mesa. A política de demissões é diferente nos diversos países. Por exemplo, Santander é um banco internacional. Uhum. É diferente a política de demissão, por exemplo, na Espanha. Vamos citar a Espanha como exemplo Com do que é aqui no certeza. Lá Brasil. não se vê esse nível de demissão como tem no Brasil, né? Essa característica da rotatividade é muito marcante no mercado de trabalho brasileiro. Então, de alguma forma, os bancos, quando vêm atuar no Brasil, aproveitam das brechas na legislação e de uma certa prática que já é corrente para justificar, falar, olha, outros setores também têm essa prática, então por que a gente não pode ter? Lamentavelmente. Né? Lamentável. Muito obrigado pelas suas explicações, absolutamente esclarecedoras. Boa noite para você, viu, Boa noite. Boa noite.